Olá, boa noite, sejam muito bem-vindas a mais um bate-papo aqui da Munhá Semijóias. É sempre motivo de muita alegria estar aqui compartilhando conhecimento e colocando para fora um propósito que Deus confiou a mim. Quer falar sobre vendas de uma maneira simples, onde eu mostre para cada uma de vocês que estão nesse bate-papo que vender é o caminho mais curto para a prosperidade. Então, parabéns para você que está presente nesse bate-papo. Isso vai fazer toda a diferença no seu dia a dia. Eu digo que quem busca conhecimento sofre menos e antecipa o futuro. O conhecimento, ele tem esse objetivo, fazer com que você sofra menos, fazer com que você viva as coisas de uma maneira mais rápida. O conhecimento liberta, o conhecimento faz com que você viva uma vida extraordinária. A própria Bíblia diz que o ser humano, ele padece por falta de conhecimento, ou seja, ele sofre porque ele não conhece. E vender não é diferente, vender não é um dom, vender é algo que você desenvolve, são habilidades que são possíveis de serem adquiridas e desenvolvidas. E o nosso bate-papo de hoje está muito legal. Hoje eu vou falar para vocês sobre as 7 mentiras que contaram para você sobre vendas. Ou seja, nós vamos falar um pouco sobre crenças limitantes e como desconstruir essas crenças para que de fato você tenha muito resultado. Então me conta aí de qual cidade que você está falando, se esse é o primeiro treinamento ou se você já tem participado com a gente aqui com bastante frequência. E uma outra coisa muito legal, quem está participando com a gente desse treinamento, né, estará concorrendo no final a R$500 em semijóias. A Munhá é uma mãe, né? Além de você aprender, além de você sair daqui com muito conhecimento, você ainda tem a chance de concorrer a R$500 em semijóias. Mas para isso, eu preciso que você fique nessa live até o final. E mais do que isso, eu já começo agora pedindo algo para você. Colocar o dedo no coraçãozinho para que essa live seja espalhada e alcance mais pessoas. E uma outra coisa que é muito importante aqui pra gente, tá? O que eu preciso que você faça? Você vai colocar o dedo no coração, tá? E além disso, você vai clicar nesse aviãozinho e enviar essa live para no mínimo 10 pessoas, tá? Para que a gente aumente aqui o alcance, para que de fato outras pessoas sejam transbordadas através desse conhecimento, tá bom? Então vamos lá, o pessoal tá entrando aí, tá gente falando de Paracatu, ó, a Paiva Unhas, que legal, as suas semijóias chegaram ontem, estou super confiante, parabéns, viu? A confiança, ela é extremamente importante. A vida de um vendedor, ela precisa, né, estar alinhada com a confiança. Quanto mais você confia, quanto mais você acredita, mais chances você tem de vender. Porque o cliente que está do outro lado, ele percebe se você é confiante, se você é uma pessoa insegura, se você conhece o produto que você está vendendo, se você realmente acredita no produto que você está, né, comercializando. Então, isso faz toda a diferença. A confiança, eu digo que é 50% da venda. Se você acredita, você vende. Se você não acredita, dificilmente você vai alcançar os resultados que você almeja, tá bom? Ó, boa noite, eu sou de São José do Egito, no Pernambuco. Poxa, nem sabia que existia essa cidade. Japurá, Amazonas. A Andréia tá falando também aqui, sou de Araguatins, Tocantins. A Érica, seja bem-vinda aí, viu, Érica? Obrigado pela sua participação. Gabriela tá por aí também, seja bem-vinda, Gabriela. É isso daí, gente. Congonhas, Minas Gerais, a Renata Jardim. Boa noite, Cláudia. A Cláudia tá falando aí de Santos, São Paulo. Josimato já pegou e já tá vendendo. Parabéns, hein? A Sheila tá falando aí de Uberlândia, Minas Gerais, essa terra abençoada, sou apaixonado por Uberlândia. São João do Sul, Santa Catarina. Rosa, seja bem-vinda, Rosa. Caçador, Santa Catarina. Sejam todos bem-vindos aí. Uberlândia também, sou do Maranhão. É isso daí, gente. Então vamos continuar colocando aí o dedo no coração e compartilha essa live aí com no mínimo 10 pessoas. A nossa equipe está aqui de olho, tudo que está acontecendo, né, nós estamos anotando para que você, né, chegue no final dessa live e realmente, né, concorra aos R$500 em semijóias. Se você não ganhar, não tem problema nenhum. Eu te garanto que eu vou respeitar o seu tempo. Eu te prometo, olhando aqui nos seus olhos, tá? Eu vou respeitar o seu tempo e vou entregar o meu
meu máximo nesse nosso bate-papo. Eu te prometo que eu darei o meu melhor para que você saia desse nosso bate-papo muito melhor do que você entrou, que você saia desse bate-papo com vontade de vender e, mais do que isso, com ferramentas que te ajudarão a viver uma vida próspera. Afinal, você começou a revender semijoias não foi por acaso. Existe um propósito por trás disso, existe um porquê. Qual é o seu porquê? É pagar a faculdade de um filho, é poder levar um alimento para dentro de casa, é pagar o aluguel, é pagar alguma conta, é comprar algum carro, eu não sei. Existe um porquê, né, por trás de você estar revendendo semijoias. E esse porquê ele tem que ser validado. Você precisa buscar conhecimento para que isso realmente faça sentido aí na sua vida, tá bom, gente? Então vamos lá, nós vamos começar. Eu já vou beber aqui a minha água e aqui já fica uma dica para vocês também. Você tá bebendo água, você tá se hidratando, tá fazendo exercício físico, cuide da sua saúde, tá? Porque a sua saúde é o seu maior patrimônio. Eu carrego uma frase comigo que ela diz: o que importa é a saúde, o resto é atitude. Porque se você não tiver a saúde, como que você vai ter atitude, né? Então a sua saúde, ela é fundamental. Eu vejo muitas pessoas às vezes se matando de trabalhar, trabalhando muito, e chegam no final da vida e perdem a saúde, não conseguem aproveitar. Então a gente tem que encontrar o equilíbrio, cuidar da saúde e, obviamente, correr atrás dos nossos sonhos aí, tá bom, gente? Ó, a Enila tá por aí, sempre presente. Seja bem-vinda aí, viu, Enila? Deixa eu beber minha água e nós já vamos começar. Beleza, meninas? Então hoje nós vamos falar sobre as 7 grandes mentiras que te contaram. Qual que foi a primeira mentira que te contaram sobre vendas? Para vender mais, você precisa trabalhar mais. Bruno, mas agora você vai cair em contradição, porque você fala que o segredo, né, para a gente ter resultado no segmento das semijoias é trabalhar muito, é falar com muita gente. Legal, concordo 100%. É muito melhor você trabalhar muito, você oferecer as suas semijoias para muitas pessoas do que você ficar parada esperando as clientes chegarem até você. Mas vamos aprofundar um pouco mais, tá? Algumas pessoas que já estão participando comigo desses treinamentos, a gente está aqui juntos desde dezembro do ano passado, já fizemos muitos treinamentos, então eu estou aumentando um pouco o nível de consciência, eu estou aprofundando um pouco mais no conteúdo para que quem está participando dessa jornada realmente consiga, né, evoluir, consiga avançar dentro desse mundo das semijoias e dentro desse mundo das vendas e do empreendedorismo, tá? Então qual que é a frase que eu coloquei aqui, ó? Trabalhar muito é diferente de trabalhar bem. Bruno, vamos aprofundar nisso daí? Vamos aprofundar. O que eu coloquei aqui? Ó? O segredo para aumentar as vendas não está em trabalhar mais horas, mas em trabalhar de maneira mais inteligente. O que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que às vezes as pessoas elas querem trabalhar muito, mas elas não trabalham de forma inteligente. Você pode trabalhar muito e penso que você deve trabalhar muito. Eu nunca vi um milionário, né, trabalhando 5 horas por dia, 4 horas por dia. Eu nunca vi alguém bem sucedido trabalhando tão poucas horas. Você vai chegar no estágio da sua vida, e eu estou profetizando isso para você aqui, que você só vai trabalhar por hobby, tá? Você vai trabalhar porque você quer ocupar a sua mente. Mas por que você vai trabalhar uma carga horária menor? Porque você já entregou o seu máximo, você já plantou suas sementes e você está no período da colheita, tá? Mas não tem colheita se não tiver plantio, você precisa plantar agora, beleza? Então vamos lá. O que eu coloquei aqui, ó? As estratégias bem definidas, foco nos clientes, técnica de venda eficiente, aumenta os resultados sem precisar sacrificar a sua vida pessoal. Eu gosto de contar uma história que ela é mais ou menos assim. Conta-se uma história de que há muito tempo atrás, um jovem e um senhor, ambos eram lenhadores. E naquele povoado, né, dentro daquela floresta, criou-se uma competição. Qual que era a competição? A competição era entre esse senhor e esse jovem. Qual dos dois conseguiria cortar mais árvores até o final do dia? Aí começaram as apostas, e a grande maioria das apostas foram naquele jovem. Afinal, ele tinha vitalidade, ele tinha força, ele tinha musculatura rígida, e aquele senhor ele já não estava tão bem fisicamente. E obviamente que a maioria das pessoas apostaram naquele jovem. E o que aconteceu? Aquele senhor começou, né, a dar ali machadadas naquela árvore, cortou uma árvore. Enquanto isso, o jovem já tinha cortado 2 árvores.
que aconteceu? Aquele senhor sentou, começou a molar o machado e depois ele voltava e continuava cortando as árvores. E aquele jovem, ele não parava, ele dava uma machadada atrás da outra. Chegou no final do dia, sabe o que aconteceu? Aquele senhor havia cortado mais árvores do que aquele jovem. Aí a equipe de reportagem que estava presente ali naquela floresta abordou aquele senhor e falou: a maioria das apostas foram naquele jovem, por que você ganhou essa competição? E ele disse, não sei se vocês perceberam, mas por muitas vezes eu sentei para poder amolar o meu machado. E aquele jovem não parou em nenhum momento para poder amolar o seu machado. Então, qual que é a moral da história? Às vezes a gente quer trabalhar com a força e esquece de afiar o nosso machado. E o que é afiar o machado nosso? Que trabalhamos com vendas, que somos empreendedores, é você parar para estudar, é você parar para buscar conhecimento. Lembra que a gente disse aqui que para vender mais você precisa trabalhar mais? É um mito, e de fato é um mito. O que você precisa é trabalhar com inteligência, afiar o seu machado. E eu te pergunto, você tem afiado o seu machado ou você está como aquele jovem, tentando ganhar tudo na força? Aquele jovem no final do dia estava com a mão toda sangrando, estava com dor na coluna, dor nas pernas, porque ele não parou. Ele não parou para poder se cuidar, para poder afiar o seu machado. E aquele senhor chegou ao final do dia com um grande resultado e parando muitas vezes para poder amolar o seu machado, para poder beber a sua água. Espero que você tenha entendido essa metáfora. Você precisa parar para poder realmente dedicar tempo para coisas que vão fazer com que você tenha mais resultados. E uma delas é buscar conhecimento. Então, a gente está quebrando agora esse primeiro mito, essa primeira mentira, que para vender mais você precisa trabalhar mais. Concordo que você tem que trabalhar muito, mas de forma inteligente. Bruno, dá um exemplo na prática. Exemplo. Você saiu para poder oferecer as suas semijoias e você falou com 20 pessoas naquele dia. E praticamente nenhuma delas comprou com você. Aí você foi tentar entender o porquê que elas não compraram. E você chegou a uma conclusão. Essas mulheres, elas não têm o hábito de comprar semijoias, elas gostam de bijuterias. Ou seja, o que aconteceu? Você não trabalhou de maneira inteligente, você não qualificou a sua possível cliente, você não estudou o perfil da sua cliente e estava tentando vender semijoias para uma pessoa que só compra bijuteria. Você consegue entender agora a diferença? Que para você poder vender mais, você não precisa trabalhar mais e sim trabalhar com inteligência? Se você tivesse dedicado tempo, estudado aquela possível cliente, você não teria cometido esse erro de não qualificar as mulheres nas quais você aborda para poder vender as suas semijoias, tá bom? Então vamos lá, qual que é a mentira 2 que te contam? Gente, o que eu preciso que vocês façam? Continuem colocando o dedo no coração, clica no aviãozinho, encaminha essa live aí para no mínimo 10 pessoas. Quem estiver participando com a gente desse bate-papo estará concorrendo a R$500 em semijoias. Nós postamos nos stories aqui da Munhá, tá? Depois que você sair dessa live, você vai ver quem foi a última ganhadora do treinamento de quinta-feira. Todas as vezes a gente posta lá nos stories da Munhá para você, né, ter certeza que de fato nós estamos presenteando essas mulheres que estão aqui buscando conhecimento. Então fica até o final da live que no final eu vou passar para você qual é o exercício, qual é a tarefa que você precisa executar para de fato estar concorrendo a R$500 em semijoias, tá bom? Então vamos lá. Se o cliente não comprou, ele não se interessou. Qual que é a frase de efeito que eu coloquei? O não de agora não é um não para sempre. Sabe o que acontece? O que eu percebo que muitas revendedoras têm cometido esse erro? Às vezes elas recebem um não e ela nunca mais oferece as semijoias para aquela pessoa. Não significa que ela disse não para você uma vez, que esse não é eterno. Ela tem o direito de não querer comprar naquele momento. Talvez ela já comprou de uma outra pessoa, ela já comprou em alguma loja e ela não está num momento bom financeiramente, ou talvez ela não estava num dia bom emocionalmente e ela disse não. Aí você se bloqueia e pensa, essa pessoa, né, não tem o perfil para comprar de mim. Às vezes, sabe o que acontece? Eu percebo que tem vendedores que ficam com raiva da pessoa que não comprou dela. Gente, vendedor não pode ser sentimental. Você não é sentimental não, né? Que fica levando as coisas pro coração, levando pro pessoal, perdendo amizade com quem não compra de você. Se a pessoa não comprou, é direito dela. Talvez você não fez o seu papel bem feito. Você não agregou valor pro seu serviço, pro seu produto. Ela não é obrigada a comprar de você.
tá? Então, para de ser sentimental e para de levar as coisas pro coração. Eu gosto de uma frase que diz que vendedor bonzinho não fica rico. O que é o vendedor bonzinho? É aquele, né, o Nutella que a gente fala, é aquele que tudo, né, faz com que essa pessoa fique triste, ela é sentimental, ela quer ajudar todo mundo, quer ficar dando desconto, quer ficar vendendo fiado. Esse é o típico vendedor bonzinho, esse não vai enriquecer nunca. Ah, Bruno, então tem que ser um vendedor ruim? Não, não é isso. Você tem que ter as suas regras muito bem claras. Você tem que ter posicionamento. O que é posicionamento? A minha maneira de trabalhar é essa e eu não vou abrir mão dela. Quem domina o jogo sou eu. Quem dita as regras do jogo sou eu. Você precisa ter posicionamento, porque vendedor bonzinho não fica rico nunca, tá bom? O que eu coloquei aqui? Ó? Se o cliente não comprou, ele não se interessou. Muitos vendedores, eles abandonam o cliente após um não, tá? Então, o que eu quero que você faça? Quando a gente sair desse nosso treinamento, você vai listar ali todas as pessoas que você havia criado uma expectativa que comprariam de você e não compraram, tá? Talvez eu tô falando da sua prima, tô falando da sua tia, da sua melhor amiga, daquela mulher lá do seu trabalho que você havia criado aquela esperança, né? Vou pegar lá o mostruário da Munhá e a fulana vai comprar de mim, ela também vai comprar, afinal ela é minha tia, ela é minha prima, ela tem que comprar de mim. E ela não comprou. Aí o que você fez? Você guardou essa mágoa no seu coração e nunca mais ofereceu semijoias para ela. Então você vai listar no mínimo 10 pessoas, né, pelas quais você, né, ofereceu as suas semijoias e não compraram de você. E logo em seguida, novamente, você vai abordá-las para poder oferecer as suas semijoias. Você vai lá, fulana, tudo bem? Estava aqui vendo as peças que eu tenho dentro do meu mostruário e vi algumas peças aqui que são a sua cara. Novidade, tendências e que eu não consigo ver uma outra pessoa usando a não ser você. Que dia dessa semana a gente consegue se ver? Você só vai fazer isso, você vai mandar essa mensagem para ela, tá? Manda essa mensagem e veja a mágica acontecer. Então, a partir de hoje, né, você não vai levar o não pro coração. O não faz parte da vida do vendedor. E pare de achar que esse não é definitivo. Ele não é definitivo. Não é definitivo. Tá bom? Então, aborde novamente essa pessoa e veja a mágica acontecer, tá bom? Gente, continue colocando o dedo no coração, a gente já tá partindo aí para nossa mentira 3, o terceiro mito que te contaram, né, sobre vendas, a terceira mentira que contaram para você. Para vender, você precisa ter o menor preço. Ô, besteira também, hein? Às vezes a gente fica fazendo o que? A guerra do preço. Ah, o meu preço não é o melhor, por isso que ela não vai comprar. Eu só vou vender, né, se a minha semijoia ela for a mais barata do mercado. Conversa para boi dormir. Não existe isso, tá? As pessoas não estão procurando preço. Elas estão procurando excelência, elas estão procurando conexão, elas estão procurando, sim, coisas de qualidade, tá? E elas estão dispostas a pagar o preço que realmente vale. Mas isso depende de você, depende da sua mentalidade, da maneira como você enxerga. O princípio básico das vendas é você acreditar no produto que você vende. É você ser a primeira compradora dessa semijoia. Se você não compra um brinco, quando eu digo comprar, tá, gente? É você olhar para aquele brinco e quando você fala, eu não compraria esse brinco. Você acha que você vai conseguir vender para sua cliente? Você não vai conseguir vender porque você não comprou aquilo. Eu me lembro que quando eu vendia livros de porta em porta, eu tive alguns líderes, né, que me lideraram, que trouxeram grandes conselhos para mim nessa minha jornada. E eu me lembro que um deles, ele disse o seguinte: Bruno, enquanto você não ler os livros que você vende, enquanto você não aplicar, né, os tratamentos que estão nesse livro e não ver o resultado, né, que ele traz, dificilmente você vai ser um excelente vendedor. E aquilo ficou no meu coração. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a estudar todos aqueles livros. Eu vendia, né, materiais de medicina preventiva, de alimentação, como usar, né, as plantas em benefício da sua saúde. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar aqueles livros, mesmo não gostando. E quando eu tinha alguma gripe, eu usava, né, algum tratamento que estava naquele material. Quando eu estava com tosse, eu usava um xarope de cebola que ensinava dentro daquele livro como fazer. E aquilo dava resultado. Aí sabe o que acontecia? Quando eu ia oferecer aquele material para uma pessoa, ela percebia verdade em mim. Ela percebia que realmente aquilo que eu estava vendendo era algo transformador.
Eu comecei a ter mais resultados quando eu acreditei no produto que eu vendia, quando eu comecei a usar aquele produto. Você consegue imaginar o poder? Esses dias eu me lembro de uma revendedora que ela disse o seguinte, que ela tinha alergia para usar todo tipo de brinco. O brinco que ela colocasse na orelha causava alergia. E quando ela colocou o brinco da Monra, sabe o que aconteceu? Ela não teve alergia. Você entende o que eu quero dizer com isso? Quando você conta a sua história para cliente, fala, eu tenho alergia em qualquer brinco que eu coloco. E quando eu coloquei um brinco da Monra, eu não tive nenhum tipo de problema. Então você vai poder vender para todas as pessoas que têm alergia e você vai falar isso com propriedade. Afinal, você não deve focar no preço, você deve focar na qualidade, né? E também no valor agregado que existe por trás do acessório que você comercializa. A Monra, ela se preocupa com o quê? Com trabalhar com peças de extrema qualidade, com peças hipoalergênicas, com peças antialérgicas. A gente trabalha com um banho maravilhoso e você precisa saber disso, né? Quando você entra no Instagram da Monra, o que você percebe ali? A gente investe, né, em grandes influenciadoras, em modelos conhecidas nacionalmente e internacionalmente. Por que a gente faz isso? Não é pensando somente na Monra, é pensando em vocês. Quando você se porta como uma empreendedora, quando você sente confiança na empresa que você representa, no produto que você vende, você não se preocupa com o preço, porque você sabe que você está vendendo qualidade, tá? Então guarde isso no seu coração. Para vender, você precisa ter o menor preço. Essa é uma grande mentira que já te contaram, tá? O que eu coloquei como frase aqui, ó? Preço baixo vende uma vez. Valor percebido vende para sempre, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui, ó, exemplo prático. As grandes marcas de luxo não competem por preço, mas sim pela qualidade, exclusividade e valor agregado. Então, a partir de hoje, né, você vai quebrar essa crença que as pessoas estão procurando preço. Existem pessoas que procuram preço, sim, mas quando você não sabe agregar valor para o que você está vendendo. E aquela pessoa que está procurando preço, aquela pessoa que não está se importando com qualidade, sabe o que você vai falar para ela? Tchau, obrigado. Não sou eu que vou te atender. Você vai procurar alguém que venda bijuteria, alguém que venda peças que não tem nenhum tipo de qualidade, porque eu vendo peças de qualidade. Eu represento uma marca que realmente se preocupa com você. Uma marca que eu tenho plena convicção que você vai usar os nossos acessórios, não vai ter nenhum tipo de alergia, não vai estar correndo nenhum risco de saúde e vai ter peça por muitos anos se você cuidar. Você precisa acreditar nisso e transmitir essa confiança para suas clientes, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a mentira 4 que já te contaram? A venda termina quando o cliente paga. Uma grande mentira, um grande mito. Coloquei aqui a frase. Qual que é a frase que eu coloquei? A venda começa quando o cliente compra. Aqui a gente está falando do pós-venda, tá, meninas? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a venda realmente acontece quando você fecha o pedido. Porque a partir daquilo, o que você vai fazer? A partir daquilo, você vai fazer um pós-venda. Você vender uma vez para cliente é muito fácil. Eu quero ver você vender várias vezes para a mesma pessoa. Tá? Isso é o pós-venda. Então quebre esse paradigma, quebre esse mito. A venda ela não termina quando o cliente paga, tá? Pelo contrário, a venda começa quando o cliente paga. Eu coloquei aqui, ó, o relacionamento pós-venda, ele é fundamental. A maioria dos vendedores encerra o contato quando o pagamento é feito, mas é justamente após a compra que a conexão deve ser fortalecida. Um bom pós-venda gera fidelização e novas oportunidades. Bruno, vamos falar um pouquinho sobre pós-venda? Vamos falar um pouco sobre pós-venda, mas antes eu vou beber minha água aqui, ó. Pera aí. Já aproveita. Eu acho que eu tô falando com mulheres aqui que beberam pouquíssima quantidade de água hoje, tá? Porque aqui na nossa região tá fazendo um friozinho. E quando tá frio, a gente não sente muito calor, né? E quando não sente muito calor, a tendência é que a gente tome pouca água. Então eu quero que você vá lá agora, pegue um copo de água, beba um copão de água. Você vai ver que até a sua maneira de pensar, até o seu raciocínio, ele vai clarear, porque a água ela é um santo remédio para nossa saúde. E sabe quando que eu aprendi isso? Quando eu estudava os livros de medicina preventiva que eu vendia. Um dos remédios da natureza é a água, tá? Existem 8 remédios naturais e um deles é a água, tá? Então você precisa beber muita água.
Ô Raquel 2020. Ô Raquel, eu tô falando de Limeira, estado de São Paulo. Não sei quantas de vocês sabem, mas Limeira é a capital da semijoia. Tudo, né, em volta da semijoia acontece primeiro em Limeira. No Brasil existem 2 grandes polos de semijoias. Um fica em Limeira, no estado de São Paulo, que é o maior. Para vocês terem ideia, aqui em Limeira existem mais de 30 mil CNPJs ativos que são ligados diretamente e indiretamente com o segmento de semijoia. Grande parte da população limeirense atua, né, dentro desse segmento. E o segundo polo fica no Rio Grande do Sul, que é na cidade de Guaporé. É um polo muito menor do que Limeira, né, mas também é um grande polo da semijoia. Quem não conhece Limeira, fica aí o convite para vir aqui. Quem sabe a gente tem até a oportunidade de tomar um café juntos aí, tá bom? Quem que mora aí perto de Limeira? Me conta aí, ó. Eu já morei aí. Anitta Iraene. Limeira é uma cidade muito boa. Mas eu sou de Minas, tá, pessoal? Eu sou nascido em Pouso Alegre, tá? No estado de Minas Gerais. E eu fui criado em Camanducaia. É uma cidade também de Minas, no extremo sul de Minas, com um pouco mais ali de 20 mil habitantes. Hoje eu tenho 35 anos, mas eu saí de casa quando eu tinha 17. Eu saí com 17 anos para poder desbravar o Brasil e vender livros de porta em porta. E desde que eu saí de casa, eu nunca mais voltei. Voltei somente para poder visitar os meus pais. Por que você fez isso, Bruno? Para eu criar independência financeira e independência emocional. E aqui vai até um conselho para as mamães que estão aqui, para os papais que estão aqui. Crie o seu filho para ele voar. Não fica segurando o seu filho por muito tempo na sua casa, não, tá? Ele precisa criar independência emocional e independência financeira. Eu sei que é difícil, eu tenho uma filha de 2 anos e meio e eu quero que ela fique comigo por muitos e muitos anos, mas eu vou precisar soltar minha filha para poder voar, porque não existe nada, né, mais valioso para um pai e para uma mãe. É ver que o seu filho deu certo na vida. É chegar no momento dele descansar e ele saber que os filhos estão encaminhados. E se você ficar segurando o seu filho, como que ele vai se tornar uma pessoa independente, emocional e financeiramente? Comigo deu muito certo. E eu tenho visto que isso tem dado certo com muitas outras famílias, tá? Então interprete isso de uma maneira correta e saiba, seu filho precisa voar, tá bom? Ó, o que o pessoal tá falando aqui, ó. Aqui em Boa Vista, Roraima, acho que só eu vendo Bunhá. Ô, coisa boa, hein? Eu vou um dia de Aracati, Ceará para Limeira. Sim, falei sobre isso hoje, pura verdade, é verdade. Eu tenho uma amiga, meninas, que eu achava até bonito, sabe? De ver a amizade dela com a mãe. Tempo todo juntas, tudo que iam fazer, faziam juntas, moravam juntas. Ela já tinha ali os seus 30 anos de idade. Muito lindo tudo aquilo, mas infelizmente a mãe dela, de maneira precoce, né, por conta do Covid, veio a falecer. E o que aconteceu? Aquela filha, ela era totalmente, né, dependente emocionalmente da mãe dela. Isso já deve fazer aí uns 3 anos. E todos os dias, praticamente, essa menina posta nas redes sociais o luto dela com a mãe. Tá? Não que você não tenha mais que ter o luto, não que você não tenha que sofrer mais pela morte da sua mãe, mas a partir do momento que você fica dependente, né, totalmente dos seus pais, isso faz com que eles não descansem em paz. Porque eles querem que você voe, eles querem que você realmente, né, progrida e tenha uma vida independente, tá bom, gente? Mas vamos mudar aqui o assunto, porque a gente tá entrando, né, de uma em um outro assunto aqui, mas é importante. Às vezes eu sinto aqui algumas coisas no coração e acabo compartilhando com vocês aqui a minha opinião, tá bom? Então a venda não termina quando o cliente paga. Faça um pós-venda valioso. Mande mensagens para sua cliente no primeiro dia, no terceiro dia, no quinto dia. Tudo isso, né, vai te ajudar muito a fidelizar a sua cliente e fazer com que ela volte a comprar com você e até te indique para muitas outras pessoas, tá bom? Então vamos lá. Quinta mentira que te contaram. Para vender online, é só postar e esperar os pedidos. Sabe o que eu tenho percebido? Que muitas pessoas têm feito o quê? Muitas pessoas estão apenas usando as redes sociais esperando, né, a venda acontecer. Ela vai lá, posta, agora eu vou vender um monte. Tenho uma triste notícia para te dar. Isso não vai acontecer. Tá? As redes sociais, elas não têm esse propósito. Qual que é o objetivo da rede social? É posicionamento, é fixação de marca, não é ali que a venda vai acontecer. Pode ser que aconteça uma venda ou outra?
Não tenho dúvidas disso, vai acontecer. Mas a verdadeira venda é aquela que você, né, se conecta com a pessoa, é aquela que você vende no calor da emoção. Semijoia, venda direta, que é o que vocês fazem, precisa, né, acontecer no calor da emoção, de maneira física. Quando você abre o mostruário para uma mulher, você está trabalhando o quê? Você está trabalhando o emocional dela. Mulher, você é mulher, você sabe disso. A chance de você visualizar aquilo e comprar é muito maior do que você ver só na internet. A internet é uma venda fria, é muito difícil acontecer. Geralmente quem compra pela internet são pessoas que estão procurando preço, mas a pessoa que ela é o quê? A pessoa que ela é imediatista e que a maioria, né, das pessoas são imediatistas, elas preferem comprar, né, de maneira presencial. Qual que é a frase que eu coloquei aqui, ó? Essa frase é muito, muito importante. Bruno, eu gostaria de saber se pode vender sobre encomenda. Tem como? Eu não sei se eu vou conseguir responder a sua pergunta com exatidão, tá? O que eu entendo que é a encomenda. Você postou ali algumas fotos, a pessoa quer essa peça, reserva para mim. Acho muito legal, tá? Acho muito legal, você tem que fazer isso. Você tem que usar suas redes sociais para posicionamento, tem que usar suas redes sociais para fixação de marca e até para poder tirar alguns pedidos. Mas o que eu quero dizer? Não foque só nas redes sociais. Eu penso que 80% do seu foco tem que ser em bater perna, em falar com pessoas, e 20% do tempo você dedica para se posicionar nas redes sociais. Eu percebo que algumas revendedoras estão invertendo. Elas estão focando 20% no presencial e 80% na internet. Aí o resultado não acontece. O que ela fala? Ah, semijoia tá caro. Ah, eu não nasci para vender. Não, é que você não fez a sua parte, tá? E talvez eu estou falando com alguém aqui hoje que está fazendo isso. Não tem problema se você fez isso até agora. Não importa o que aconteceu até aqui. O que importa é o que vai acontecer daqui para frente. Afinal, você já detém agora esse conhecimento e você precisa colocar em prática, tá? O que eu coloquei aqui, ó? Eu vendo sobre o calor humano. É isso daí mesmo, tá certíssima. A tecnologia, ela aproxima, mas a conexão é humana. Muitas acreditam que vender online é apenas postar e esperar os pedidos. A realidade é que, para vender online, é necessário construir confiança, gerar relacionamento e ser presente nas redes sociais. É um trabalho ativo, não passivo. Então, o que você precisa fazer a partir de hoje? Você vai usar as redes sociais para você se posicionar, mas não troque nada pelo físico. A venda direta, qual que é o objetivo dela? O que é a venda direta? Não sei quantas de vocês aqui sabem, mas venda direta é o que cada uma de vocês fazem. É quando você vai em busca do cliente. Você não fica esperando o cliente vir até você. Esse tipo de venda é venda no varejo, que é uma loja que tem ali no bairro, é uma loja que tem ali no centro da cidade, que a pessoa se desloca para ir até lá, tá? O que é a venda direta? A venda direta é quando você pega ali o seu pano, o seu mostruário e você vai até a casa da sua possível cliente. Então a gente não vende só semijoias, a gente vende comodidade, porque às vezes você vai atender uma pessoa que ela trabalhou o dia todo, ela não teve tempo de ir lá naquela loja comprar uma semijoia, então você vai vender para ela facilidade, você vai até o conforto, né, do lar dela, você vai até o conforto do trabalho. Então o objetivo da venda direta é facilitar a vida da pessoa que está do outro lado. Então a venda direta ela é incrível, porque você cria e gerencia o seu tempo. Você não fica esperando a cliente vir até você. Você vai em busca dela, tá? Então é isso que eu quero dizer. A internet, ela não te dá essa possibilidade. Ela vai te ajudar na fixação de marca, no seu posicionamento, mas ela não vai vender por si só. Você precisa realmente criar conexão. E a conexão, ela é criada com o calor humano. É o tete a tete, é o olho a olho. Beleza? Fez sentido para vocês, gente? O que eu tô falando aqui, vocês estão gostando? Estão conseguindo entender? Eu estou falando de uma forma clara. Vocês querem que eu traga mais exemplos, que eu fale, né, de uma maneira mais didática? Me conta aqui nos comentários que eu vou parar para ler um pouquinho aqui hoje. A Rosilene está sempre presente aqui nos treinamentos. Que alegria, viu, Rosilene? Já falei que eu tenho vontade de conhecer, hein, Rosilene? Você passa uma energia muito boa. Ó, o pessoal tá falando aí sim, sim. Legal, gente. Se tiver algum feedback, por favor, fique à vontade, tá? Ó, a Jo Nunes diz que tá claríssimo.
Está super claro, estou amando. Que bom, meninas. Fico muito feliz, viu? Eu faço isso daqui do fundo do meu coração. Eu entrego sempre o meu máximo. Lembra que eu falei no começo do nosso bate-papo que eu entregaria o meu melhor e que de fato eu honraria o seu tempo aqui, porque o seu tempo ele é muito valioso. Aqui, nós da Monra, a gente valoriza isso de uma forma, né, muito importante e com muita prioridade, tá? Então, obrigado por você estar até aqui. A gente já tá aí na quinta mentira, tá? E mais do que isso, o que a gente vai fazer? Olha que legal aqui, ó. Eu não posto nada, marco um chá, um café, uma reuniãozinha e apresento meu mostruário. Vou bem arrumada, cheirosa e com minhas peças da Monra. Sempre dá certo. Que legal, Valdenia. Topíssimo, falou tudo. Isso daí, ó, o que ela falou? Ela disse o seguinte, que ela se veste bem, passa ali o perfume dela, vai bem arrumada, você vende autoestima, você vende beleza, você vende empoderamento, você vende confiança. Como que você vai chegar para vender uma semijoia toda desarrumada, sem estar usando os acessórios da Monra? Cuidado, tá? Você precisa se apresentar, você precisa, né, realmente gerar confiança para a pessoa que está do outro lado. E a melhor maneira é você estar bem arrumada, estar cheirosa, estar limpa, tá com a unha feita. Isso vai trazer confiança para você e vai transmitir confiança para a pessoa que está do outro lado. E aí, Raquel, tudo bem? A Raquel fez o cadastro hoje. Eu vi que a Raquel tá realmente ansiosa, hein, Raquel? Quando essa semijoia chegar aí para você, quero que você tenha muito, muito resultado. A Deli Guimarães, eu tenho aprendido muito com suas lives. Deli, muitíssimo obrigado, viu? A Paiva Unha, somos nosso cartão de visita, total. Né? A primeira coisa que a gente vende é a nossa imagem. Se você não vender muito bem a sua imagem, dificilmente você vai conseguir vender o seu acessório. Mentira 6. Qual que é a mentira 6 que te contaram? Clientes felizes indicam automaticamente. Não. Acontece? Acontece. Eu coloquei aqui, qual que é a frase que eu coloquei? A satisfação é um começo, a indicação é um pedido. Nós que somos vendedores, a gente precisa ser intencional, tá? Não vá achando que só pelo fato de você ter vendido, ter atendido bem, isso já vai gerar indicações para você, tá? O que você precisa de fato se posicionar? Você precisa pedir indicações para a pessoa que está do outro lado. As indicações, elas são muito valiosas. Quando você aprende a pedir indicações, você se torna uma máquina de venda. Porque a indicação ela já chega pronta para você. É um cliente quente, não é um cliente frio. Porque outra pessoa indicou, porque essa outra pessoa já comprou. E se ela indicou, ela sabe que aquela mulher também tem o hábito de usar semijoias e tem o hábito de comprar semijoias. Então é uma venda muito quente, é uma venda que de fato acontece. E às vezes eu estou falando com mulheres aqui que não têm feito isso, que não têm pedido indicação. Para de contar com a sorte, você precisa ser intencional, você precisa, né, o termo que a gente usa, você precisa ser cara de pau, você tem que pedir, fulana, eu tenho um porquê, eu tenho um objetivo na minha vida, você já comprou, você já me ajudou na realização do meu sonho, do meu porquê, e eu sei que você conhece muitas pessoas que gostam de usar semijoias, e eu preciso que você me indique no mínimo 5 mulheres que vão me ajudar, né, a construir o meu objetivo, a realizar o meu propósito através das semijoias. Ela vai ficar feliz porque estará te ajudando e você vai ser uma grande privilegiada, porque você vai pegar contatos muito prontos para poder realizar a sua venda. Eu digo que isso não tem fim, porque você pediu indicação, essas indicações com certeza você vai vender para alguém, esse alguém que comprou, você pede mais indicações e você vai formando um ciclo. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar um determinado tempo que você estará vendendo semijoias que você não vai precisar mais buscar cliente. As clientes vão te procurar. Por quê? Porque você formou um exército. Você formou, né, um exército de mulheres engajadas, de mulheres que vestem a camisa do seu negócio. Mulheres que, de fato, estão, né, honradas em poder comprar de você e estão satisfeitas. Todos os dias a gente tem que estar buscando, né, trazer uma nova soldada aí para o nosso exército. E como que você faz isso? Através das indicações, através do pós-venda. Isso determina os seus resultados. Então, para isso, você precisa ser intencional. Tenha intencionalidade. Se você não tiver intencionalidade, você não vai conseguir vender através das indicações, tá bom? Meninas, não se esqueça que vocês estão concorrendo, tá, a R$500 em semijoias. A gente já está indo aí para o nosso 7º tópico, né, da mentira,
Então, o que você, né, vai precisar fazer? Eu vou te contar daqui a pouquinho qual que é o exercício para você estar concorrendo a R$ 500 em semijoias, tá bom? A Santana tá por aí, tudo bem, Santana? Logo, logo o seu mostruário vai estar chegando aí, viu? Kelly Araújo, seja bem-vinda. Com certeza isso alavanca demais, tá? Demais. Raquel, eu também posso concorrer? Pode sim. Tá? Eu vou falar no final aqui o que você precisa estar fazendo para estar concorrendo a R$ 500 em semijoias, tá bom? É um exercício muito fácil, tá? Que você vai colocar em prática, mas que vai fazer toda a diferença. Qual que é a mentira 7 que já te contaram, tá? Eu tinha colocado aqui que vender bem é não ter devoluções. Eu não vou aprofundar nesse tema, não. Eu vou colocar um outro ponto, né, que na minha visão, né, vai impactar mais vocês. Pode voltar lá para o primeiro slide, tá, Ramon? Por favor. Então, qual que é a 7ª mentira que te contaram sobre vendas? Que vender é um dom, tá? Vender não é um dom. Talvez eu estou falando com mulheres aqui que não acreditam no seu potencial, que não acreditam que podem se tornar grandes vendedoras pelo fato de terem criado esse bloqueio. Vender é um dom e eu não nasci com o dom das vendas. Então, de uma vez por todas, hoje nós vamos quebrar esse mito. Isso não é verdade. Vender é algo que é possível aprender. Tá? Vender é processo. Assim como você aprende a andar de bicicleta, assim como você aprende a falar, assim como você aprendeu a andar, vender não é diferente. Existe um processo que precisa ser seguido para você de fato se tornar uma grande vendedora. Então eu quero que você quebre esse mito, que vender é um dom. Eu tenho algumas pessoas que não conhecem a minha história e elas falam: Bruno, eu fico impressionado com o dom que você tem de vender. Eu fico tão bravo por dentro quando a pessoa fala isso, porque, meninas, eu não nasci com o dom de vender. Eu sou um improvável que descobriu através das vendas uma maneira de viver uma vida próspera. E sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que estudar muito, eu tive que ler muitos livros, eu tive que ouvir muitos nãos, eu tive que ter resiliência, eu tive que ter controle emocional para eu aprender a vender. Bruno, você parou de estudar? Não. Eu continuo lendo, eu continuo fazendo cursos, eu continuo ouvindo podcasts. Por quê? Todos os dias novas técnicas são descobertas, o comportamento dos nossos clientes muda e se você não estiver buscando conhecimento, você vai cair, né, nessa mentira de que vender é um dom. Geralmente quem fala isso são pessoas que não buscam conhecimento. Então, a partir de hoje, qual que é o exercício que eu quero trazer para você? Para de uma vez por todas você entender que a venda ela pode transformar a sua história, que a venda ela pode quebrar essa maldição que vem atravessando várias gerações da sua família, que é a maldição da escassez, a maldição de você, né, só trabalhar para poder pagar contas. Você precisa fazer uma família rica sair de você. E quando eu digo uma família rica, isso vai muito além de bens materiais. É você ter o privilégio de abençoar outras pessoas, é você ter o privilégio de fazer da sua vida um canal de bênçãos na vida de outras pessoas, é você poder ajudar outras, né, pessoas que precisam, é você poder pagar a faculdade do seu filho, é você poder fazer aquela viagem que você sempre sonhou e nunca conseguiu fazer, é você conseguir realizar aquele sonho que você sempre teve no seu coração e você nunca conseguiu realizar. A venda tem esse poder. O que eu vou pedir agora para vocês, tá, meninas? A gente vai fazer uma imersão aqui agora, tá? O Ramon vai colocar aqui pra gente uma música de fundo, tá? A gente vai fazer uma imersão bem legal aqui agora. E eu quero, de verdade, meninas, que vocês se entreguem para esse momento. É um momento muito importante, é um momento que eu tenho certeza que se vocês se entregarem para ele, é um momento que vai mudar a sua vida. É uma imersão que a gente vai estar fazendo, tá? E vai ser muito legal. Então, o que eu vou pedir para você? Se você estiver num lugar onde tiver muito barulho, se você estiver num lugar onde você tem muitas distrações, eu vou dar um tempinho para você, enquanto o Ramon coloca ali a música de fundo, eu vou dar um tempinho para você ir lá no quarto, para você ir lá num lugar tranquilo, para a gente estar fazendo essa imersão. É uma imersão bem rápida, mas eu tenho certeza que ela vai virar uma chave, né, na sua cabeça que vai fazer você viver uma vida totalmente diferente da vida que você está vivendo hoje. Eu quero determinar que a partir de hoje a sua história ela vai ser mudada e não é por mim, é por você, porque você vai encontrar caminhos que vão te provar
que você nasceu para vencer, que você carrega um propósito no seu coração e uma missão na sua vida, tá bom? Então o que a gente vai fazer agora? Eu preciso que você esteja, né, num lugar confortável. Fique aí num lugar confortável, se possível, né, você descruze aí os seus braços, e eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora, tá? Feche os seus olhos. Quero que você respire profundamente. Puxe o ar pelo nariz. Solte pela boca. Puxe o ar novamente pelo nariz, solte pela boca. Comece a sentir aí agora o seu corpo relaxando. O seu ombro vai soltando aí essa tensão, a sua mente vai acalmando. Eu quero que você se conecte com esse momento. Esqueça agora dos problemas que você tem enfrentado, esqueça das contas que você tem que pagar. Esse momento é seu, tá? Continue aí com os olhos fechados. Agora a gente vai fazer uma viagem, eu e você. Uma viagem lá para sua infância. Eu quero que você volte no tempo. E que você visualize agora aquela casa onde você cresceu. Sabe aquela casa onde você cresceu, você viveu momentos incríveis ali da sua vida? Quero que você olhe ali para a parede. Quais eram as cores daquela parede, daquela casa que você cresceu? Você consegue ouvir os sons dos seus primos correndo, crianças ali pela sala, brincando no quintal, as risadas ecoando pelos corredores? O cheiro da comida da sua avó, aquele tempero que invadia toda a casa. Lembra daquelas tardes que pareciam não ter fim, quando brincar até tarde era a sua única preocupação? Eu quero que você lembre desse momento, que você lembre ali das pessoas, né, que já se foram, talvez o seu pai, a sua mãe, a sua avó. Eu quero que você lembre de momentos incríveis com essas pessoas. Agora eu quero que você busque na sua memória, tá? Qual que era o seu maior sonho quando criança? Lembra quando perguntavam para você, o que você vai ser quando você crescer? Qual que era o sonho que você tinha? O que você dizia que você queria ser quando você crescesse? Você ainda se lembra? Talvez nesse momento eu esteja falando aqui também com mulheres, né, que foram abusadas na infância. Mulheres que talvez não tiveram uma infância tão linda como essa que a gente está falando aqui. Mulheres que tinham tudo para poder dar errado. Mulheres que foram abandonadas pelo marido. Mulheres que nem a própria família mais acredita. Mulheres que por algum motivo pararam de sonhar. Mas independente do que aconteceu, hoje você está aqui. Você sobreviveu, e não só sobreviveu, você está vivendo, você está buscando transformação, prosperidade e uma nova história para poder contar. Sabe por quê? Porque você carrega dentro de você aquela criança que ainda sonha. Ela só precisa de um motivo para poder voltar a acreditar. E eu quero que hoje você dê esse motivo novamente para essa criança. Agora eu quero que você imagine a seguinte cena. Eu quero que você imagine uma porta enorme na sua frente. Essa porta ela é dourada. Essa porta ela representa prosperidade. Essa porta ela representa abundância. Essa porta representa riqueza. Essa porta ela sempre esteve aí. Só que por algum motivo você nunca girou a maçaneta dessa porta. Essa porta estava aí e você nunca tocou na maçaneta para poder abrir essa porta. Agora eu quero que você aproxime dessa porta e coloque a sua mão sobre a maçaneta. Sinta o metal frio na sua mão. Sinta o peso da oportunidade. Essa porta é sua. Ela representa tudo aquilo que você merece. Liberdade financeira, realização pessoal, impacto na vida das pessoas ao redor, o orgulho de ser quem você é. Gire agora essa maçaneta. Sinta o vento de oportunidade tocar o seu rosto. Visualize as pessoas que você ama, que você vai impactar. As mulheres que vão sorrir ao se olharem no espelho com as semijoias que você vendeu para elas. Lá dentro
Você vai encontrar mulheres te abraçando, te agradecendo por transformar a autoestima delas, pela segurança que você transmite ao falar sobre o que você acredita. Essas mulheres, elas se inspiram em você a partir de agora. Você era uma improvável e agora você é uma mulher extraordinária. Você se tornou uma referência para muitas outras pessoas que não acreditavam no seu potencial. E através da sua história, essas pessoas voltaram a sonhar. Elas estão te abraçando, elas estão te agradecendo por você ser uma referência. Agora eu quero que você pense nas pessoas que você ama. Visualize o rosto delas, os seus filhos, a sua mãe, a sua família. Quais as lembranças que você está criando para elas? Qual que é a lembrança que você está criando para os seus filhos? Quais são as memórias que elas vão ter de você daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos? Você quer que elas lembrem de uma mulher que tentou ou de uma mulher que conseguiu, de uma mulher que venceu? A sua história até aqui, o que aconteceu até aqui não define o seu futuro. Mas o que você decide fazer a partir de hoje, a partir de agora sim, vai determinar o seu futuro. Essa porta que você abriu, ela não pode mais se fechar. Porque a prosperidade não é uma possibilidade. Ela é uma certeza para quem acredita e para quem age. Agora eu quero que você pegue a sua mão direita e coloque no seu coração. Pega a sua mão, coloca no seu coração. Quero que você sinta agora a sua respiração. Quero que você sinta o seu coração bater. Sabe o que ele representa, esse coração batendo? Ele representa a vida. É o som da vida, é o som da prosperidade. E enquanto o seu coração estiver batendo, a sua vida ela pode ser transformada. E eu quero que você diga agora, pode ser em pensamento, você pode falar isso daí, você pode gritar, da maneira como você quiser, mas com a mão direita no seu coração, sabe o que você vai repetir junto comigo? Eu sou próspera, eu sou poderosa, eu sou a dona da minha história. Tudo o que eu desejo já está ao meu alcance. Eu mereço, eu conquisto e eu transformo. Vamos repetir. Eu sou próspera, eu sou poderosa, eu sou a dona da minha história. Tudo o que eu desejo já está ao meu alcance. Eu mereço, eu conquisto e eu transformo. Quero que você abra agora os seus olhos devagar. Quero que novamente você respire fundo. Eu quero te dizer algo. Perceba que algo mudou dentro de você. Talvez seu coração ele esteja batendo mais forte. Talvez as suas mãos elas estejam um pouco trêmulas. Isso é sua energia acordando. É a sua força voltando. Essa porta que você abriu hoje é o começo de algo grandioso. A prosperidade, a riqueza, ela sempre esteve aí. Ela estava esperando apenas que você decidisse girar essa maçaneta. E você girou a maçaneta da prosperidade da sua vida. A partir de hoje, com todo o conhecimento que você tem buscado, você vai prosperar. A partir de hoje, as pessoas vão deixar de desacreditar em você. Os seus resultados vão falar mais alto. E mulheres improváveis que estão aqui nessa live se tornarão pessoas extraordinárias. Um dia eu creio que muitas mulheres que estão aí desse lado estarão desse lado contando a sua própria história e impactando muitas vidas, porque você tomou essa decisão, você girou a maçaneta da sua prosperidade. Eu quero que você leve algo no seu coração. A venda ela tem o poder de transformar improváveis em pessoas extraordinárias. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja próspera e que você transborde e transforme muitas outras vidas através da sua história, porque você tomou essa decisão. O que eu preciso que você faça agora? Nós vamos encerrar essa live e você vai lá nos comentários, tá? E eu quero que você marque o maior número de pessoas possíveis. Todas aquelas mulheres que você acredita que tem potencial de venda, todas aquelas mulheres que podem se tornar uma revendedora Munhá Semijoias, para que elas também tenham a vida transformadas.
Esse é o primeiro passo para você transbordar na vida de outras pessoas. É você mostrar para elas uma oportunidade que de fato pode mudar a sua história. Então, o que eu quero que você faça? Marque o maior número de pessoas possíveis. Quem mais marcar mulheres nos comentários é aquela pessoa que vai ganhar R$ 500 em semijoias. Esse é um pedido que eu faço para você, tá? Independente se você vai ganhar ou não. Mas marque o maior número de mulheres possíveis para que elas conheçam o nosso trabalho e venham fazer parte dessa família, que é a família Munhá Semijoias. Que Deus abençoe a sua noite, que Deus abençoe a sua vida e até quinta-feira. Quinta-feira nós temos um novo encontro aqui nesse mesmo lugar e nesse mesmo horário. Fiquem com Deus. Muito obrigado.